Olá, bandoleiros e bandoleiras, aqui é o William Dalton novamente para mais um podcast Roleta Russa. E hoje a gente vai aterrissar num gênero musical que veio crescendo, conquistando seu espaço. E hoje temos referências nesse gênero musical aqui no nosso estado. Hoje nós vamos conversar com Nitro D. E aí, Nitro, como é que estão as coisas aí, meu velho? Salve, salve, cara. Como é que tá, William? Tudo certo, irmão? Tamo aí, Estamos cara. Aí, nós estávamos agora falando do frio, né? Apesar do frio. Exato, né, cara? Olha só, primeira vez que eu apareço assim, ó, só o meu rosto, chapéu e o rosto, né? Antes eu tava mais à vontade, mas hoje não dá. Tá muito frio. Tem que proteger bem o pescoço, né? Toda essa região aí, ficar bem agasalhado. Isso aí, exatamente. Mas, tamo aí. Cara, vamos lá. O Nitro começou a sua carreira da Guedes, que é uma banda que é referência no hip hop, na cultura hip hop, lá do Partenon, muito próximo onde eu morava, né? Que eu moro mais ou menos na fronteira do Partenon, com o bairro Santo Antônio, ali na igreja Santo Antônio, e eu trabalhava na Rádio Ipanema FM, e esses caras eram da nossa família lá, eles estavam sempre lá com aquele trabalho magnífico deles, inspirador e também incentivado pela Rádio Ipanema FM, né? Kátia Suma era uma das que, né, estava sempre ali. Depois veio o Piá a trabalhar com a gente lá e tudo, e aí tocou para frente os projetos, né? Muita história para contar, né, Nitro? Cara, muita história. Nós estávamos aqui nos bastidores e aí tu começou pela Rádio Ipanema, comentou aí da Kátia Fita Suma. cassete. A Rádio Ipanema fita cassete, cara, depois o MD, depois o CD, que não era... Cara, passamos todo o processo, né? Aliás, essa passagem do analógico pro digital a gente acompanhou, né? Inclusive vendo a transformação dentro da rádio, né? Foi muito importante, como tu disse, cara, foi muito importante. A Kátia Suma foi uma pessoa que teve essa visão muito cedo, né? Ela já via o rap como um movimento de grande expansão nos Estados Unidos, porque ela sempre foi muito ligada, jornalista, e o Piá tava ali, né, cara? Tava ali já com essa cultura, já vivendo a cultura hip hop, né, cara? Sim. Eu lembro do Piá no início dos anos 90 ali, ele já era muito ligado na história toda, ele tinha as roupas igual dos caras, ele já sabia de todos os grupos, né? Ele já colecionava vinil desde aquela época, mas claro, tinham pessoas mais antigas que ele, né? Mas ele era um cara que estava pronto para aquela oportunidade de rádio, e ele foi muito importante de fazer essa conexão, né, da cultura hip hop com o FM, né, cara, porque era uma das poucas rádios que abria espaço para essa cultura, porque já apostava desde antes, sabia que ela ia dominar, né, as paradas musicais até hoje da atualidade, né? Mas foi um trabalho bem legal, bem importante, bem lembrado. E falando da Guedes, como é que começou o projeto de vocês, da Guedes, que marcou a história? Principalmente na trajetória Ipanema FM que a gente está falando, né? Marcou muito. Cara, a história do The Guedes, ela foi muito contada, principalmente o início, já com a Rádio Ipanema. A primeira rádio que tocou o nosso som foi a Rádio Ipanema e foi num programa do Piá, né? A gente tinha feito um primeiro single e isso em 93 a gente começou a escrever, né? Em 94, 95 a gente já estava dentro de estúdio ensaiando e tentando adquirir equipamentos, né? Porque a gente teve contato com a cultura hip hop e viu que precisava ter... a gente não tinha banda para montar, mas queria aquele formato mais raiz do hip hop, que seria com DJ, né? Então fomos atrás do equipamento, né? Ver onde que comprava equipamento, tudo saía caro pra caramba. Então a gente foi aos pouquinhos, né, adquirindo os equipamentos e conseguindo, né, pelo menos fazer o nosso rap dentro de um estúdio caseiro. A gente começou nos fundos da casa da minha mãe, depois fomos para os fundos da casa do Base, que é outro MC, DJ Delay começou a história junto com a gente, então foram nós três. A gente foi convidando alguns artistas alguns amigos também que a gente via no bairro que tinham, né, tinha essa identificação também com o hip hop. Foi o caso do Negro X, que foi um cara que veio e trouxe uma história muito, muito interessante pro grupo na época, né? Ele trouxe
aquele hip hop feito de cima do morro da polícia ali no Partenon, né, Volta da Cobra, toda aquela região dele ali, muitas histórias, Campo da Tuca, enfim, ele trouxe essas histórias para dentro do nosso rap. A gente também pôde apresentar para ele, né, a história da cultura hip hop, então a gente foi aprendendo junto. O grupo, como vários grupos da época, começou até com um nome em inglês, cara, era S.O.F.D. A Katia Suman, ela até disse que achava legal o nome, né? Mas tu imagina, a gente tinha um nome do grupo em inglês, as pessoas não sabiam exatamente o que era, né? Seria Sons of Guedes, Filhos da Guedes, né? Que era a Guedes da Luz, a rua no Partenon onde a gente se encontrava, né? Onde surgiu o grupo. Então, o cara que é do rap, o cara sempre tenta puxar, né, a brasa pro seu assado, sua quebrada, sua rua, né, seu local. E aí a gente foi amadurecendo a história do grupo. A gente teve algumas pessoas que ajudaram muito nesse primeiro processo, principalmente de sair do estúdio de ensaio e começar a tentar fazer um registro de gravação. Uma dessas pessoas foi o Tonho Croco, né, que também é Partenon até hoje. E o Tonho Croco meio que nos pegou pela mão, né, cara? Ele foi num ensaio desses nossos ali no estúdio que tinha na Aparício Borges, que a galera se encontrava ali, e nos levou pro estúdio recém-montado do Marcelo Fornazier e o Flu, né, o Flávio Flu. Eles tinham montado juntos um estúdio, que depois virou a Lupe Reclame, toda aquela história do Edu Santos, que se juntou com eles, mas a gente estava antes disso, né? O Educar, infelizmente, não estava na época ali com eles, né? Que era um cara que eu queria ter trabalhado, mas eles absorveram, cara, esse nosso primeiro trabalho, sabe? Então a gente conseguiu montar uma demo ali. Essa primeira música a gente fez com o Tonho Croco, nos ajudando na produção, porque a gente não tinha noção nenhuma nem que fazia música no computador, né? A gente achava que gravar era ligar os microfones, cada um com o seu canal e vambora. Mas esse contato, né, com a tecnologia, a música, a transição toda, permitiu também que nós e outros grupos também da época conseguissem fazer seus registros de uma forma melhor, né? Tinha o Manos do Rap também, DJ Anderson, era um cara que já estava muito pra frente já nessa história toda. Enfim, a gente foi caminhando com essa turma aí, né? E o S.O.F.D., Filhos da Guedes, virou da Guedes. Porque a gente acabou indo para uma gravadora também, que foi a gravadora Trama em São Paulo, né? Que a galera... Muitos artistas ali também dessa época acabaram assinando com a gravadora e a gente teve, cara, a felicidade e a experiência de trabalhar com o Miranda, né, cara? O Miranda ele tinha um selo dentro da gravadora, o selo Matraca. E o Miranda foi muito importante, cara, porque ele conseguiu um grupo com um certo potencial dentro do movimento hip hop que ele já estava vendo acontecer em São Paulo. O selo dele já tinha o Taíde DJ1 também, já tinham feito algumas coisas e, enfim, ele nos juntou com essa galera aí. O grupo oficializou como Da Guedes, ao invés de Filhos da Guedes, ou o nome americanizado que nós tínhamos, como todo mundo do rap tinha na época, né? Pode ver aí, Ice Blue, Mano Brown. Todo mundo queria ter um nome sonoro, né, cara? Sim. A gente embarcava nessa também, né? A gente era muito influenciado pelo rap nacional, mas também muito influenciado pelo rap gringo, né? Então a história do Da Guedes foi mais ou menos isso, cara. Nós conhecendo a cultura hip hop, chegando pela MTV, por algumas fitas VHS. E diga-se de passagem, o nome Da Guedes é um nome muito bom, sonoro, né? A gente até, antes de fechar, a gente tinha algumas divergências se seria Filhos da Guedes ou Da Guedes, mas na época, cara, tinham alguns grupos também fora daqui que tinham esse nome assim meio com essa sonoridade. Tinha o Das FX, tinha da Brad, tinha da Youngsters, e a gente era o Da Guedes, né? Da Rua Guedes. A gente curtiu toda essa história aí. O cara inventa, né, mano? E a gente tava respirando, né? Conhecendo a cultura hip hop e experiência que realmente nos projetou, né, cara? Hoje, se eu tô aqui hoje, foi por causa dessa loucura nossa daquela época aí, esse apoio todo. Resumindo um pouco a história, né? Muita história pra contar aí. E assim, quando vocês entraram para a gravadora Trama, vocês já estavam pegando uma certa estrada, né? Fazendo interior, shows, enfim. Como é que foi essa trajetória de vocês na estrada? É uma boa pergunta, porque a gente acaba sempre falando dessa parte do glamour, da gravadora e tal, toda essa experiência. A gente morou em São Paulo, mas antes disso acontecer, a gente teve que ir para a estrada também, como todo artista, né, cara? Começando por aqui.
Pelo começando RS. por aqui. Exatamente. E a gente procurou participar de festivais, né? A gente, inclusive, foi descoberto, a gravadora nos descobriu num festival que foi em Gramado, que era o Festival da Música que tinha lá na época. Eu não sei se é a mesma coisa que tem hoje, mas enfim, era aquele encontro. A gente tocou lá, fez a abertura do show do Taíde e DJ1, que já estavam numa gravadora, então o rap era uma grande promessa, cara. Isso em 98, 99, né? Grande promessa para as gravadoras. Todas elas tinham já alguns rappers no cast, né? Mas, cara, bem na época veio também o Racionais MCs com sua própria gravadora, seu próprio discurso e, cara, foi um pé na porta, né, cara? Foi um choque para todo mundo que achava que o rap ia ficar só naquele discurso ali, né? Digamos assim, um discurso mais fácil, né? Eu acho que eles vieram também com um discurso que influenciou todo mundo, né? Mas enfim, aí eu já desviei um pouco da tua pergunta. Não, capaz. A história mais ou menos por aí. E como é que vocês se estruturavam para essa caravana que vocês faziam, né, pelo interior do Rio Grande do Sul? Como é que era a estrutura de vocês? Né, que isso é importante a gente falar desses detalhes, principalmente para a galerinha que está começando na música e tudo mais, para eles saberem como é que é, né? Os perrengues que a gente passa. Né? Até que perto de bandas assim como a de vocês e tal, a gente até que tinha um equipamento mais enxuto, né? Porque o que a nossa banda toda era o DJ, né, cara? A gente usava toca-discos, usa até hoje, né? São 2 toca-discos Technics, mais um mixer, né? A gente tem, o DJ usa uma plataforma dele, mas o resto são microfones, né, mano? Então, o rap, na real, ele até conseguiu se expandir de uma forma um pouco mais rápida também por esse formato, né? A gente, ao invés de... Por facilitar, né? Facilitava, né? Mas mesmo assim a gente sempre levava muito a sério, porque a gente sempre participou de festivais com bandas, né? E a gente sabe o peso que tem uma banda, a gente já tocou bastante com banda também, mas a gente levava muito a sério esse formato, né, dos MCs com o DJ, então a produção instrumental sempre era bem caprichada, bem mixada em estúdios bons, masterizada de forma que ficasse legal na apresentação, né? Tudo para ser competitivo, né, com o mercado todo que estava acontecendo na época, né, e que acontece até hoje. Então, a galera de hoje, que faz o rap hoje, está um pouco mais fácil, porque eles não têm tanto essa obrigação, ou essa preocupação que a gente tinha de levar os toca-disco e mostrar os elementos do hip-hop. A gente levava b-boys, dançarinos com a gente, né, para os shows. A geração de hoje tem o contato com a cultura, mas não tem tanto essa exigência que a gente tem, porque a gente também era analisado por outros artistas, né, ver qual artista que realmente fazia o hip-hop de verdade e tal. Mas hoje o hip-hop é música, né, cara, é arte. Então essa gurizada às vezes leva um laptop, liga do laptop direto na mesa, às vezes com o microfone sem passar som consegue fazer um show. É impressionante. Mas claro, né, se quer chegar num nível mais alto, aí vai o profissionalismo, né, e a vontade de cada um, a equipe de cada um, o recurso de cada um. Mas eu acho que eu deixo pra gurizada isso, cara. Tem que pegar a estrada, a gente só pega experiência de palco. E às vezes a pessoa pergunta, pô, Nito, tu chega no palco, pô, consegue dominar legal a galera, consegue conversar. Cara, é porque eu faço isso, né, há mais de 20 anos, entendeu? Então a gente vai aprendendo indo pro palco, né? E nessas experiências que tu vê o quanto tu quer se expor, o quanto tu não quer, o quanto as pessoas te querem ou não querem, enfim, essa experiência é muito importante, né, cara, que tu comentou aí. Mas o rap é mais fácil de fazer, né, cara, por não ter banda, mas todo o sonho do sonho de todo rapper que tem o seu grupo ou sua carreira solo é um dia fazer aquele show com banda, né, transformar seus instrumentais que foram feitos ali com um programador, com outro tipo de programação, com sample, e transformar isso, né, numa versão com instrumentos, uma versão acústica, enfim, a gente realizou esse sonho também, né? Então é importante, cara. Todos os músicos que passaram pela nossa carreira foram importantes, desde Tony Croco, passando por esses outros que eu já citei, todos foram importantes, né, cara? E foram eles que enriqueceram, né, cara? Às vezes o pessoal pergunta, pô, como é que o Da Guedes
se destacava e tal em relação a alguns outros trabalhos que estavam na rua. Eu acho que é muito por causa disso. A gente se permitia trocar muita ideia com outros músicos de outros gêneros, né, cara? O Vander Wilder, por exemplo, já fizemos show juntos, já trocamos ideias sobre algumas coisas. Isso tudo nos enriqueceu, né? Toda essa galera que a gente conheceu ali e nós tinha contato, comunidade ninjitsu, fizemos muito show junto com os caras. Então, pô, cada banda, cada Ultraman, né? Todos os músicos que a gente teve contato foram o que enriqueceu o nosso trabalho, né? Eu acho que foi por aí. E a ida de vocês, assim, para a gravadora Trama, a partir daí, o que aconteceu? Vocês se mudaram para São Paulo, passaram uma temporada em São Paulo, fizeram shows. Como é que foi a história de vocês aí? A gravadora fez tudo mudar, né, cara? Foi, digamos assim, Era aquele empurrão que faltava para a gente tentar um desafio um pouco maior, né? Então não tinha como ir para São Paulo. A gente já tinha ido de forma independente, já tinha participado de festivais lá, já tinha o contato por lá, mas a oportunidade da gravadora fez essa diferença. Então a gente foi para São Paulo, a gente morou por lá quase um ano, passamos por lá divulgando, né? E a gravadora nos dando essa estrutura. A gente estava junto com o Piá lá também. O Piá era outro artista que também era do mesmo selo que a gente estava. E a gente conseguiu viver a cena do hip hop lá, né, cara? Nessa efervescência aí, né? Com Racionais estourando, Taíde DJ1, Grupo RZO. E a gente foi pra lá fazer amizade com os caras, fazer música com os caras, participar da cena. Marcelo D2, o próprio Planet Hemp foram muito importantes pra nossa carreira, né? A gente abriu o show dos caras aqui em Porto Alegre quando vinham pro Bar Opinião. E tudo isso foi deixando um nome forte, né? Por isso que a gente teve essa oportunidade, talvez, né, um pouco maior. A gravadora, quando a gente chegou o nosso nome na gravadora, eles já tinham ouvido falar de referência de pessoas. A empresária que trabalhava com a gente também soube fazer um bom intermédio, né, da gente com a gravadora. E o Miranda, né, cara? O Miranda que era uma aula, né? Sentar lá no escritório com ele lá era uma aula, né? E a Trama realmente estava apostando muito no rap, né? Eles tinham, inclusive, um rapper trabalhando lá dentro, né? O cara que era o cabeça que puxava, né, toda essa história do rap lá dentro era o Rappin' Hood, né? O Rappin' Hood, ele tinha o irmão dele, que era o Parte 1, que trabalhava lá dentro da gravadora. Então, tinha gente do rap lá dentro, né? Mas eles apostaram em muita gente, muitos artistas, né? Então, dentre vários, assim, nem todos conseguiram se manter ali naquela história toda. Eles foram importantes para vários artistas da época, né? Mas a gravadora, como eu te falei, muda tudo, né? Quando nós voltamos de São Paulo, que a galera tava assimilando que nós tinha gravado um disco em São Paulo, que nós estava lá divulgando o disco, a gente voltou com... As pessoas enxergaram o grupo de uma outra forma, né? Pô, essa gurizadinha do Partenon ali não era só os guri ali que, né, que andavam de skate, faziam alguns shows ali no Garagem Hermética e na periferia. Eles conseguiram conquistar o Brasil, né? E a gente, de São Paulo, a gente tocou no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Santa Catarina, a gente tocou muito também, né? E o Daguerre teve a oportunidade de ir para fora também, em algumas parcerias aí com o Bar Opinião. Quer dizer, muita coisa importante aconteceu depois dessa assinatura com a gravadora, né? A gente teria feito de forma independente também, mas na época que não tinha essas ferramentas como o YouTube, né, e tudo o recurso que a gente vê hoje para divulgar e formas alternativas, ou tu era um artista de gravadora ou tu era um artista independente que realmente ia ficar naquela batalha ali que a gente sabe bem qual é, e isso orgulha também, né? Que sou um tem artista que ter independente até hoje. Sim, tem que ter um capital, uma organização e tudo. O artista tem que fazer toda a parte, não só artística, mas como empresarial também, né? E aí o trabalho é dobrado, né? Cara, dá trabalho isso, cara. Às vezes o pessoal acha que, né, o cara é artista, a vida é um pouco mais fácil, mas na realidade não é, né, cara? Porque, como tu falou, a gente, até chegar na gravadora, nós fizemos todos os processos, né? A gente teve que aprender a compor, teve que aprender a gravar, né? Teve que aprender a como se vestia, montar o show, né? Fizemos investimentos e realmente, né, para poder montar um show e ter realmente uma certa estrutura, é muito trabalho, muito trabalho.
Sim. Mas valeu a pena, né? Tu falou, enquanto tu falava aí, eu não quis te interromper, tu falou que vocês foram para fora também, né? Isso. Por onde vocês andaram pelo mundo aí? Cara, a primeira vez eu não estava junto, mas o da Guedes fez França, fez Alemanha também. E algumas outras coisinhas rolaram por ali, mas não tão relevantes, né? Participamos de alguns festivais que tinham, e era a época também que tinha o Ano da França no Brasil, o Ano do Brasil na França, era uma coisa assim que rolava, né? Então tinha oportunidade abriu-se a oportunidade de levar artistas de diferentes regiões do Brasil, né? E aí a gente estava fazendo um trabalho com o pessoal da Opinião Produtora, foi mais ou menos na mesma época, e aí rolou, né? Mas foi montado um show, né? Levamos um percussionista, tudo, né? Eu inclusive ajudei um pouco a montar o show, estava envolvido em outro projeto, mas acabei indo para a Europa depois. E foi bem interessante, foi incorporado a esse show, que era um pouco americanizado pelo fato da gente ter muita influência, né? Mas a gente chegar na Europa e fazer o mesmo rap que os americanos faziam, talvez não tivesse tanta relevância, né? Então foi montado um repertório um pouco diferente, adaptado à banda com percussão, som Brasil, né? Aquela coisa toda. E funcionou, né? Funcionou. Mariette Fialho estava nessa gig aí, então a da Guedes passou por lá também, né, cara? E, bom, aí vocês ficaram quanto tempo em São Paulo, mais ou menos nessa função? 1 ano divulgando? E aí... Um ano foi um pouco mais intensa, né? Porque a gente participava de programas de TV, a gente fez um circuito gigantesco que tinha em São Paulo de rádio comunitária, né, cara? As rádios comunitárias eram uma coisa gigantesca em São Paulo. E São Paulo, só para tu explorar São Paulo e toda essa imensidão, a gente passou muito tempo lá. Leva tempo, né? Que é grande, né? Um ano que a gente lembra, assim, que foi um pouco mais estabelecido no próprio local, assim, né? E dali a gente foi fazendo coisas. Mas depois a gente voltou muitas vezes para São Paulo, fomos indicados para prêmio de MTV. Eu, depois da minha carreira solo também, morei um pouco em São Paulo, comecei a produção de um disco lá, junto com outros amigos, enfim. A gente conseguiu, né, ter alguns laços, assim, umas parcerias em São Paulo que foram importantes, assim. Então, foi aquela coisa, né? Artista do Sul, no centro do país, com estrutura. A galera realmente parou para escutar, né? Sim. Não era tão comum, né? E foi assim, foi bem legal. E Nitro, como é que entrou a história da tua carreira solo? Né? Bueno. Bem sucedida, assim, musicalmente, a qualidade musical que tu mostra na tua carreira solo deu continuidade naquilo que tu fazia na da Guedes, né? E como é que foi essa experiência aí, a tua saída, como é que se deu tudo isso daí? Esse é um ponto importante, né? Eu saí, fiquei afastado do grupo, foi em 2002. Nós estávamos finalizando a gravação do segundo álbum, né? E eu já estava mais estabelecido em São Paulo, acabei ficando por lá para trabalhar em outros projetos e depois, quando vim para cá, me envolvi com outros grupos daqui, montei um estúdio, enfim, montei um selo e eu acabei, né, cedendo o meu espaço dentro do grupo para outros MCs que já estavam por ali também, que era o caso do Gibbs, que já estavam fazendo algumas turnês com a gente. E eu resolvi encarar esse desafio, sabe? O caminho que o da Guedes estava tomando na época também, na minha opinião, na época, eu queria traçar um outro caminho, né? A gente estava já assinando com a segunda gravadora e eu estava muito enraizado com a cena independente, então resolvi, né, abrir mão, porque eu podia na época, né, peguei o recurso que eu tinha, montei meu estúdio e comecei a estruturar a cena aqui no Sul, né? Mas o ponto que tu falou no início da pergunta é muito importante, né? Como eu vim de uma gravadora, eu convivi em estúdios e sempre, né, a gente prezou pela qualidade e o profissionalismo do trabalho, eu não podia simplesmente sair do grupo da Guedes e começar uma história. Eu nem sabia se ia fazer carreira solo, né? Eu tava com o estúdio gravando outros artistas, né? Tava já agenciando alguns artistas. Mas a minha preocupação sempre era essa, sabe? De tentar ter a melhor qualidade possível no trabalho, porque, né, depois que tu tem contato com um certo tipo de qualidade, realmente tu não quer descer, né, cara? Tu quer sempre daquilo ali pra frente, né?
E a tecnologia começou a permitir isso, né? Então, eu mesmo permitindo, né, eu sempre acabei investindo um pouco, sabe? Eu fazia a parte de produção, pré-produção toda em casa, mas na hora de gravar sempre fazia alguma parceria com um estúdio maior para ter um microfone melhor, coisa que eu não teria recurso na época, né? Depois acabei tendo um microfone, aí fui melhorando também o recurso para os artistas que passavam no meu estúdio, né? Era uma troca, né? Eu aprendia no estúdio dos caras, trazia pro nosso estúdio ali, o Adversus, né? Que era um selo independente que a gente teve na época. Cara, e a minha carreira solo foi... Eu tive sempre esse cuidado, né? Com a qualidade e também de tentar apresentar alguma coisa diferente dentro do rap, né? Talvez na época algumas coisas não tenham tido grande repercussão, mas o pessoal via a minha vontade de misturar, por exemplo, a milonga com rap, né, que é uma coisa que se tornou um pouco de identidade assim do meu trabalho, né? Eu sempre curti trabalhar com sample, né, mas ao invés de samplear funk, soul, essas coisas assim, eu digo, pô, por que não samplear a milonga, né? O Tonho Croco que deu esse estralo. Puxar as raízes daqui, né? Nossa, né? Exato. Eu participei de uma faixa chamada Peleia com a Ultraman. E aquele foi o estralo, assim, quando caiu mesmo a ficha, sabe? Que o Tonho Croco falou, cara, milonga é isso aí, é 4x4, rap também, vamos fazer uma experiência, vamos. E saiu a milonga com rap, a Peleia, né? Com a participação de outros MCs, a Lica, outro pessoal fera ali, Revolução RS, o Nego X também tava na faixa. E aí, cara, dali em diante eu pensei, cara, eu quero me aprofundar na música do Sul aqui, né, essa coisa do violão, essa coisa da milonga, essa coisa com sentimento, assim, e realmente, cara, com a batida do rap funcionou, sabe, isso foi minha pira, é até hoje, né, eu tô gravando agora um novo EP e não consegui tirar a milonga do meu trabalho. A galera fora daqui às vezes não entende muito, né, mas acho que talvez mais pra frente, a própria galera mais nova aqui, quando tem contato, assim, digo, pô, mas como é que pode, né, cara, um lance regional, assim, né? Aquela sonoridade da fronteira junto ali, milonga, né? E, porra, eu sampleei algumas pessoas de peso aí, né, cara? Eu sampleei o Dorotheu Fagundes, que é um artista que faz uma milonga misturando cordas também, uma coisa muito legal, muito sentimento. Marco Aurélio Vasconcelos é um grande compositor, ele compôs a Gaudêncio Sete Luas, né? Então, pô, obras assim que eles permitiram que eu pegasse e sampleasse essa parte instrumental, né? Então, pô, tinha que representar na letra também. Poxa, né? E não poderia pegar um tipo de obra dessas e não gravar de qualquer jeito, né? Então, algumas parcerias na minha carreira foram sempre importantes, assim, principalmente produtores musicais e músicos, né? Os meus discos solo, o primeiro EP que eu fiz junto com o Tejo, que trabalhava com o Ganja Man, e o DJ Cia, lá em São Paulo, que eram pessoas que eu estava já tendo um contato na época. E o meu segundo disco já foi algumas parcerias com músicos daqui, Guga Munhoz, que é um guitarrista, que atualmente não está agora em Porto Alegre, mas é um cara que me ajudou muito, sabe? Ele sempre teve um grande conhecimento e uma paciência para me aguentar também, né? E sempre cedeu o estúdio dele e o equipamento que ele tinha também na época. Então era aquela coisa, eu fazia o beat em casa, gravava a voz, o teste aqui com o equipamento que eu tinha, estava um pouco limitado numa transição que eu fiz de estúdios, mas consegui gravar alguns discos, né? Consegui fazer música com Renato Borghetti, né, cara? Então minha carreira solo... Eu busquei, assim, algumas parcerias, né? Alguns instrumentistas, o Marcelo Caminha, que é o cara do violão aqui do Sul, aqui, que é um cara inigualável, né? Também participou. Cara, Tati Portela, da Shima Roots. A minha carreira solo, cara, eu tive a sorte de trabalhar com muita gente legal, né? Se quem pegar meus discos ali, minha discografia no Spotify, vai ver, né? O primeiro disco também, aí tem muita gente interessante junto. É por aí, minha carreira solo tem que escutar. E os clipes de vocês também, tanto da Guedes quanto os teus, tem uma produção bacana, né? E a produção dos clipes, tanto da Guedes quanto tu, é tudo parceria? Tu que produz, tu que organiza, como é que é feito? Cara, a gente geralmente tem assim, ó, te interrompendo um pouquinho, eu te pergunto isso, porque
Eu tive contato com um cara que ele era da cultura hip hop, ele era um rapper e tudo mais, e a gente pegou ele para fazer um material com 5 músicas, né? E fazer um clipe de 5 músicas dos clássicos do rock e tudo mais. E, cara, a gente adorou, velho. Ali, a partir dali, quando me falaram que... Eu não sei se tu conhece o Monstro, que é a parte de... Isso, Alexandre Monstro. Ele é produtor de clipes. Hoje em dia ele está trabalhando também com modelos, enfim, ele tem bastante trabalho. E ele, quando me falaram assim, o baterista falou, cara, quem vai montar o clipe dos Daltons é um cara do hip hop. É esse que eu quero, velho. Traz ele, não traz outro. É esse aí. Firma esse cara aí. Legal, cara. Né? Aí legal. Ele, tá, mas por quê? Ele vai dar dinâmica pro nosso clipe, mas não deu outro, cara. Não deu outra, né? Então eu gostei de trabalhar. E pra te ver, nós somos do rock, né? E o material que a gente fez, que tá lá no canal dos Daltons, que é um clipe, poxa, cara, aquilo ali teve várias visualizações justamente pela qualidade, né? E vindo de um cara da área de vocês, do gênero musical de vocês, né? Que legal, e como é que são a produção de vocês aí? Essa parte de audiovisual a gente sempre se preocupou muito, né? Porque a gente via o quanto funcionava fora, né? O Brasil, quando a gente começou assim, a ter um pouco mais de oportunidade de chegar nesse ponto de gravar videoclipe, né? Isso em 99, o Brasil já tinha MTV, né? Então fazia muito sentido fazer o videoclipe, né? Fazia muito sentido, tinha onde tocar o videoclipe, né? Hoje faz mais porque tem o YouTube, né? Mesmo que tu não tenha visualização, tu tem onde postar, né? Naquela época, cara, naquela época era isso, mas a mesma cuidado que a gente tinha com o som, a gente tinha com a imagem, né? Então, pô, a gente tava... O primeiro clipe que a gente fez é de uma música chamada Minha Cultura Hip Hop. E esse videoclipe foi feito com uma produtora daqui do Sul, que nem existe mais, eu acho que era TGD na época. E essa produtora de vídeo resolveu abraçar, sabe? Acho que a gente conseguiu um recurso para pagar uma parte técnica básica, assim, mas eles fizeram a parceria, gravaram um videoclipe ao vivo. Até então a gente não tinha nenhum videoclipe. Aquilo ali já foi interessante. Foi um registro ao vivo, com mais de uma câmera, uma troca de câmera legal. Foi o primeiro clipe. O segundo clipe que a gente fez... Porque esse primeiro trabalho a gente fez esse videoclipe, se não me engano. E fizemos um outro que foi... Não sei se foi uma animação... Eu acho que foi só esse ao vivo, porque o outro videoclipe já foi da Doutor Destino, que foi o videoclipe nosso que até hoje tem mais views no YouTube, né? E a Doutor Destino foi uma música que marcou a época, né? Ela saiu no segundo álbum do Da Guedes, é uma música minha, do Nego X, do Base, do Delay. E também tem o Júlio Porto ali. O Júlio Porto executou alguns instrumentos ali junto com a gente. Júlio Porto da Ultraman, né? Da Ultraman. E... Cara, o videoclipe da Doutor Destino conta uma história e a gente chamou nada mais, nada menos do que o cara que tinha feito o videoclipe do Racionais dentro do Carandiru, cara. Puta, como é que é o nome do cara? Putz, eu vou acabar errando, não sei se era Marcelo... Bom, alguém de repente que assistir isso vai depois a produção vê o nome do cara aí, a gente passa. Isso, mas esse cara, que era o cara na época, veio para Porto Alegre e gravou com a gente no bairro Partenon o videoclipe da Doutor Destino, com uma câmera foda, né? Daí já foi um outro padrão, né? Gravador, a gente realmente... Né, foi um videoclipe que marcou a história, né? E a gente, nessa época, não tinham tantos videomakers. Tu vê, vocês tiveram a oportunidade de trabalhar já com alguém do hip hop que conseguiu ter acesso, né? Fazer produções, talvez ele tenha começado também, provavelmente começou de forma independente, foi conseguindo mais recurso, fazendo investimentos. Mas essa linguagem, essa visão, como tu percebeu, né? Que tu queria também um pouco no teu trabalho, né? É uma visão que a galera do hip hop tem, né, essa visão, principalmente se é alguma coisa mais urbana, assim, né, a galera tem muita manha, mas adoram desafios também, né, então eu boto fé, cara, todo mundo que tem experiência com a cultura hip hop, passa por ela,
né? Sempre tem alguma coisa legal para agregar aí para qualquer artista, podem ter certeza disso. Ah, com certeza. E até vamos falar sobre isso, né, Nitro? Claro. Hoje em dia tu mora em Porto Alegre, continua no bairro Partenon? Continuo no bairro Partenon, cara. Não saí daqui. E as obras que tu faz por aí? Que tem uma galerinha aí que tá iniciando hoje que já meio que se influencia em ti, nos caras do Da Guedes, enfim, de toda essa turma aí, né? Cara, a gente às vezes olha pra trás e não se dá conta que passou tanto tempo, né? E a gente às vezes ouve de um artista novo que sabe quem foi o Da Guedes, que conhece o Nitro D, seja pela rádio, ou porque um dia viu numa festa, porque um dia viu num evento na Quebrada lá tocando, ou porque um dia viu o videoclipe, né? E se identificou por ser um cara do Sul. Enfim, né, cara? É muito importante, né, cara? Esse trabalho nosso aí também de dar um rumo para essa galera mais nova, né? Eles às vezes eles têm uma visão assim, quando acabam nos conhecendo também veem que realmente é possível chegar em algum lugar, né, com a música, com a arte, né? Esse que é o ponto mais importante, né? E é nisso que a gente procura aqui no programa, principalmente puxar por essa parte, assim, dos bastidores, saber como é que se faz e tudo mais, né? Que às vezes eles têm, como tu mesmo falou, sabe? Não é só o glamour, né? Também não é tem só a o outra glamour, parte. exatamente. Tem a outra parte que é bem trabalhosa e tu tem que gostar, né? Exato. Até a gente chegar ao palco, que é a parte legal, né? O nosso santuário e tudo mais. Cara, a gente... Durante a semana a gente já tá ralando até chegar o momento do palco, né? Então... o que... Até te interrompendo um pouco aí, o que as pessoas às vezes não percebem, assim, é que o artista, cara, é aquele cara que bota a cara pra bater mesmo, entendeu? Ele se expõe, né? Ele tá ali para ser julgado também. E hoje em dia as redes sociais, esse julgamento, esse feedback é na hora. Né? Era muito bom ser artista antes, né? Porque mesmo se tu tivesse feito uma merda lá, até isso repercutir, até isso ser, sabe, mano? Mas hoje não, cara. Hoje se tu falar uma besteira num show, já tá gravado, já foi pro ar. Ou se tu fizer uma música, ou se tu errar numa apresentação ao vivo. É isso, cara. Então, porra, pra tu chegar com toda essa confiança, com essa autoestima, com essa... É que nem atleta, né, cara? O artista que tu vê que é perfeito no palco não é à toa, né, cara? É um cara que estuda, saca? É um cara que estuda, que ensaia, né? Eu sou um cara muito exigente com a minha música, sabe? Eu tô há 5 anos sem lançar, mas nunca parei de gravar aqui. Tô sempre fazendo música. Mas é aquela coisa, mano. Enquanto não me convencer, não vai convencer ninguém, sabe? Sim. Às vezes a gente... Claro que às vezes a gente se prende nisso, mas porque a gente realmente tem o poder de produzir a música do início ao fim, né? A gente às vezes cai nessa coisa de... Tu tem tanto recurso para melhorar que às vezes tu trava, né? Então às vezes é importante virem pessoas de fora e escutarem tua música e dizerem assim, pô, mas você já tá pronto, isso aí tá ótimo, né? E às vezes a gente acha que não, né? Mas é porque a gente tem esse cuidado, né, cara? E isso é trabalhoso, sabe? O artista que realmente é dedicado, o artista que realmente estuda da forma que for, né, cara? Hoje o cara, se quiser começar a fazer música, beleza, mano. www.youtube.com, tem tutorial de absolutamente tudo, cara. Tudo. Tu aprende a tocar o violão, tu aprende a fazer o clipe, tu aprende tudo, entendeu? Se tu quiser, né? Mas, cara, tem uma coisa que é importante, que são essas horas de voo, entendeu? Essas horas dedicadas com a seriedade que tu dedica, sabe? Tu achar que na primeira rima que tu fez já tá ótimo, eu acho que não é bem assim, sabe? Tu achar que o primeiro acorde que tu fez já tá bom, não vai nem testar com a outra guitarra, não vai nem ver como é que se não ficaria melhor trocando as cordas, não vai testar com aquele outro amplificador. A gente vai, né, cara? Porque a gente, essa é a nossa doença, né? Exato. Nossas virtudes, enfim, a nossa pira, né, cara? Assim como as outras áreas, né? O cara que é mais dedicado, se apaixona mais pelo trabalho, se engaja mais pela coisa, vai ter mais destaque, né? Mas é isso, a coisa tá tão fácil, tão banalizada hoje em dia, que tá bem fácil de se frustrar também, né? Tu pode ali fazer uma música relativamente de forma fácil, né? Botar toda uma expectativa e não chegar em lugar nenhum.
Assim como tu investir bastante dinheiro também não chegar, é uma roleta russa, né? Exato, um programa. Cara, que tá tudo com o programa, é uma Sim, roleta russa. Sim, por isso tá dando cara? Entrevista aqui, a roleta russa. Da hora. Cara, e às vezes é aquilo, aqui na música do Eminem, né? Aquele rapper americano que a galera gosta, aquela música dele que diz, cara, se tu tivesse somente uma bala, um tiro, tá ligado? Tu vai ter que mirar bem, saca? Tu vai ter que estar preparado para esse tiro atingir o que tu quer. Então, isso é estudo, isso é dedicação. Então, não é mole, não. Não, e até nessa parte que tu fala aí, de, poxa, tu tá 5 anos parado, mas tu não parou de gravar. Tu tá sempre gravando, né? E se não convencer a ti, não vai convencer os outros. Cara, isso é muito importante o que tu falou, né? Porque se emocionar a ti aquilo que tu fez no teu estúdio, manda pro ar que vai dar gol, né? Vai dar resultado. É verdade. Né? Vai bater nas pessoas, cara. Porque tá a tua essência ali, a tua verdade, né? Com o passar do tempo, o cara fica um pouco mais demorado para tomar essas decisões. Quando o cara é mais novo, o cara grava e foda-se, né? Pô, o cara gravou, bota pra rua, foi, né? Foi assim, até pela exigência das gravadoras, né? Como era antigamente. Isso é importante, mas é que, cara, tu vai te aprofundando, tu vai vendo que tudo pode ficar melhor, cara, e o mercado da música é muito amplo, né, cara, tu pode ir pra qualquer área, tu pode virar um técnico, tu pode virar, por exemplo, hoje eu tô há 2 anos já trabalhando como engenheiro de som, né, mixando e masterizando dentro do meu estúdio. Eu montei um estúdio com uma sala acústica, né, para fazer isso, mas eu tô há 2 anos oferecendo esse trabalho, mas já tô há 6 estudando. Entende? Então, eu sei a responsabilidade que tem e eu imagino um engenheiro de som escutando meu som com a minha assinatura de engenharia ou de mixagem ou de masterização. Eu imagino esse cara escutando, né? E pelo material que eu consulto, pelas pessoas que eu falo, e eu gostaria muito de ser bem avaliado por um cara desses, né? Ou pelo menos ser avaliado por um cara desses. E meu som, minhas coisas que eu fiz aqui já passaram por alguns ouvidos importantes, assim, que os caras disseram, pô, tá chegando num lugar que a grande maioria não tá conseguindo, saca? E é a dedicação, é o estudo. Mas, cara, eu tive um programa de rap na Rádio Atlântida, que terminou em 2019, porque eu também precisava de um tempo para outros projetos, mas foram 12 anos, cara, de dedicação, baixando som nacional, gringo, regional, escutando isso semanalmente para oferecer um programa de 2 horas de música, né? Eu não ficava nem de muito papo, eu gostava de tocar as novidades e relembrar alguns clássicos. Então a gurizada se informava através do meu programa, né? E isso também educou meus ouvidos, né? Isso também me proporcionou chegar nesse lugar que eu tô hoje, né? As referências que eu tenho aqui, meu equipamento, minhas caixas de som, então eu conheço bem o que eu tô fazendo, né? E eu tô nessa etapa agora, então tudo é trabalho, como tu falou, é dedicação, né? Eu, para poder oferecer um serviço que eu tô oferecendo hoje, de qualidade, chegar nos resultados e a expectativa que o meu cliente tem, é estudo, né? É estudo, claro, o gosto musical, né? As pessoas querem a textura que eu consigo tirar do som, né? Por esse conhecimento, mas é muito do trabalho, dedicação, estudo. Tu tocou num ponto muito importante, né? Sim. Muito bom, William. Nitro, e quando chegou a pandemia, aí como foi pra ti, assim, a partir ali da metade de março de 2020 para diante? Tu falou, metade de março parece que começou a cair ficha, porque começou a cair um show atrás do outro, cara. Nem me fala, cara. Eu tinha abril, pô, eu tava acho que com 6 datas em abril, que é consideravelmente legal, assim. Sim. Né, porque eu faço também outras coisas, e caíram as 6, uma atrás da outra. Só 2 delas os caras tinham me adiantado 50%. As outras foi uma coisa que eu já trabalhava, então tá tudo certo, sabe? E as datas caíram, cara, e até hoje elas não voltaram, é isso. Sim. Sabe? Então foi catastrófico. Porque a nossa renda mensal caiu drasticamente. E aí as opções eram auxílio emergencial, né, a Lei Aldir Blanc, que veio um pouco depois, eu consegui ser contemplado num dos projetos. Mas a primeira coisa, cara, sabe que o começo, esse choque que deu,
né, de começo. Eu ainda tinha alguns trabalhos que eu estava fazendo, a sorte que eu também tinha um estúdio, aí peguei muito álbum para fazer à distância, né, fazia mixagem à distância aqui, às vezes ao vivo com os caras como a gente aqui, mixando. Mas esse primeiro choque que eu tive, acho que deve ter acontecido com outros artistas, né? Primeiro tu começa a assimilar aquilo, pô, então eu vou ficar em casa com as minhas filhas, é isso? Beleza, então tá, elas vão ter aula aqui, né? Eu ainda consigo dar esse suporte para elas, né? Então elas estudam em casa. Mas eu até me senti um pouco aliviado, cara, porque eu tava num ritmo alucinante, assim, eu tinha recém terminado o verão, né, cara, eu tinha feito bastante data aqui em Santa Catarina e também no litoral norte, aqui do Rio Grande do Sul, e aí dei aquela parada, eu digo, poxa, sabe, chegar o final de semana, tu não tem que preparar nada, tu não... Eu comecei até a sentir um pouco desse gosto, assim, de poder... curtir um pouco a minha casa, né? Essa função aqui. Então, só que depois foi começando a cair a realidade, né, cara? A realidade era tipo assim, né? O mercado do entretenimento, o mercado artístico foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. É o que a gente tá vendo, né? E aí, cara, se vira nos 30, né, meu irmão? A grande maioria dos artistas, e eu penso muito no pessoal da técnica, por exemplo, né, que mesmo que não fizesse o show, sempre tinha algum evento, alguma coisa pra fazer, né? E aí caiu pra todo mundo, né, mano? Eu vi algumas iniciativas de alguns amigos e olhar e não poder ajudar, né, cara? Tipo assim, cara, ajudem os roads, ajudem os artistas, né? Mas nem alguns empresários, tipo, beleza, cara, ficou ruim pra ti, ficou pra mim também. Eu tinha um show marcado contigo, mas não vou conseguir te pagar porque eu tenho outro também lá. Enfim, né, cara, foi isso que a gente assistiu, né? Mas aí... E era uma coisa assim E era uma coisa assim, ó, que era para ser um mês, né? Os caras, não, isso daí até fazer os hospitais e tudo mais, e aquilo foi se estendendo, né, cara? E aí começou a ficar grave, começou todo mundo a cair na ficha que nem tu, né? Começou a cair a ficha, e agora? E agora? Poxa, era para voltar, não voltou, e aí como é que fica, né? E quando começou a se dar conta que era uma coisa grave, era uma coisa que a gente não queria acreditar, mas o fato era esse. Nós ia ser os últimos a voltar, porque, cara, a gente nasceu. Falei isso numa entrevista, até no Clubhouse esse tempo ali. Disse, cara, a gente nasceu pra fazer aglomeração, entendeu? A gente concorre um com o outro pra ver quem que aglomera mais, entendeu? Essa é a nossa missão no mundo, é aglomerar pessoas, entendeu? Essa é a nossa essência, aglomerar pessoas. E foi exatamente isso que cortaram da gente, né? Então, tipo assim, a gente faz as lives aí, eu fiz uma temporada forte de lives, só que não cantando, né? Discotecando na Twitch, que é uma plataforma muito legal, que as pessoas têm que conhecer. Os melhores DJs do mundo estão ali discotecando de graça pra galera. E a galera pode contribuir também. Então a galera contribuiu comigo na época. Mas, cara, eu só consegui sair daquele choque, assim, quando eu vi outros artistas trabalhando, né? E aí alguns artistas da nossa época, né? Os caras veteranos aí que se reinventaram, né, cara? Eu falei aí no caso da Twitch, o Marcelo D2, o Zegon, que era um cara que montou o Trop Killers, que é uma dupla bem interessante de produtores. O Marcelo D2 começou a gravar um disco ao vivo com a galera, fazer uma programação lá no canal dele. E eu comecei a ver aquilo, ver os DJs, amigos meus também indo para aquela plataforma, né? Porque o YouTube, ele corta, né? Quando tu toca música, ele vai lá, ele pode te fazer tu cair, né? Tua transmissão. Sim. Mas a Twitch não. A Twitch, eles rolam o ao vivo e o corte é feito depois. Então, durante o ao vivo, poxa, eu fiz muita live com a galera, participando no site, né? E a gente fazendo discotecagem, também fiz alguns programas mostrando alguns lançamentos da galera, tudo aprendendo a mexer com transmissão ao vivo, né? O aplicativo lá, o OBS, né? Aplicativos de transmissão ao vivo, tive que entrar para esse mundo também, né? Tive que aprender. Mas é isso, se reinventamos, né? Começamos a aparecer de novo, surgiram algumas oportunidades de trabalho, mas é aquilo, né, cara? O pessoal que realmente tinha só como renda o seu trabalho artístico
Foi bem penalizado. Fazer outras, né? Teve que fazer outras opções. E as famílias tiveram que entender, né, cara? Porque é isso, né? A gente não, às vezes a grande maioria não tem outra formação, né? Sim. Não vai começar uma coisa do zero agora, né? Mas é isso, mano. Tem amigos meus aí, sabe, que é isso, é o que tem, vambora, vamos virar motorista de aplicativo, vamos ter que virar, vamos ter que, né, seguir adiante. Mas graças a Deus, né, a coisa parece que começa a dar um pouquinho uma de luz no fundo do túnel, né? Vamos ver, né? Tomara que seja... tomara que continue agora, né? Que embale, né? Isso. E, Nitro, e durante a pandemia tu teve bastante trabalho em estúdio, já que tu também faz as tuas produções em estúdio e tudo mais, né? Cara, eu tive assim, eu tive algumas temporadas. Tem alguns artistas que já eram próximos, assim, que estavam a horas para terminar um trabalho, aí veio pandemia, tiveram tempo para terminar e vieram finalizar comigo, né? Mas eles gravavam em outros lugares, mandavam para mim somente as músicas, as tracks das músicas pra gente mixar e masterizar. Então tinha temporada, sabe? Vinha um bando assim, de artistas que conseguiam um recurso e vinha aqui, trabalhava. Mas aí às vezes eu também sentia que assim como eu estava sem esse recurso, eu não teria como ir para um estúdio trabalhar. Estava vendo que meus amigos artistas e outros artistas independentes não estavam tendo a mesma coisa. Então dava uma parada. Mas aquela coisa, né, cara? Teve meses que deu só para pagar as contas, teve meses que não deu para pagar todas as contas, né? Que alguém ficou pendurado. Alguém ficou pendurado, né, cara? Isso aí a gente não precisa ter vergonha de dizer, né, cara? Isso, porque realmente a coisa foi um corte brusco, né? E a gente realmente viu como a nossa profissão, né, é frágil, né? A maioria dos artistas não pensa nisso. Eu, se não tivesse uma empresa que eu tive que montar para prestar serviço e outros shows maiores, eu não teria como ter participado de alguns editais, não teria como ter conseguido recurso de auxílio, enfim. É isso, cara. Foi dureza, assim. Mas eu não posso reclamar, sabe? Eu consegui ficar em casa, consegui trabalhar em casa, né? Agora já estou praticamente imunizado, sabe? Então agora já estou começando a ter uma expectativa um pouco melhor, mas aquilo, a gente pensa na família, né? A gente pensa em não contaminar ninguém. Então realmente, cara, eu paguei o preço de ficar com menos recurso, mais o pezinho no chão, trabalhando com o que tem, né, em casa, né, ao invés de ficar me arriscando na rua. Nem todo mundo conseguiu fazer isso, né? Infelizmente essa é a triste realidade. A maioria dos meus amigos tiveram que abandonar a carreira artística, entrar para dentro de um ônibus, contrair o Covid, sabe? E passar por esse veneno aí que vários brasileiros passaram aí e passam até hoje, né, cara? Eu continuei ali fazendo show quando deixava liberado ali, né? Como eu digo, abria a porteira, eu conseguia fazer agenda, né? Depois fechava a porteira, perdia um monte de data e ficava lá dentro do rancho. E foi numa dessas aí que também, cara, eu me contaminei ali no início de fevereiro, né? E aí fiquei uns 15 dias parado e aí comecei a batalhar para que os shows continuassem em março. E aí eu consegui fazer uma boa agenda para março e aí fechou a porteira ali no final de fevereiro. Deu um fôlego, né? Deu um fôlego, né? A gente conseguiu, algumas coisinhas rolaram, assim, né? Eu fui convidado para alguns festivais, algumas lives, assim, que rolou cachê, né? Mas, cara, ainda estamos, tudo, né, para juntar trocado, isso, né? Tudo para juntar trocado, né? Entrar aqui e sair aqui, né? Exatamente. Então, ou nem entrar, né? Passar direto. Passa direto, né? Cai na conta que já tá no vermelho. Vê, né? É por aí, né? Mas tamo vivo, é isso aí, cara. Cara, tamo vivo, cara, e fazendo música. Entendeu? É o que importa, né? E a partir de agora, o que o Nitrogy tem aí para nós? O que tem de surpresas para as próximas semanas, próximos meses, este ano ainda, o outro, enfim? Cara, tem algumas coisas que eu fiz esse ano que foram especiais, cara. Eu participei de um programa, de um especial também, que o Wiki Gomes
tá fazendo no canal dele, da Esbórnia, né? Esbórnia Contra-Ataca. Contra-Atraca. Cara, e ele me deu a oportunidade, cara, de mexer numa das obras deles, assim, né? Que tinha o Nico Nikolaevski, que é o hino da Esbórnia lá deles. E aí eu fiz um remix dessa música, cara, e tá no canal dele lá, vocês procurem lá o canal do Wiki Gomes, é Esbórnia Contra-Atraca. Esbórnia, vão achar. E isso foi bem legal, cara, deu um fôlego também, foi um trabalho que me tirou da zona de conforto que eu tava, me obrigou a absorver um tema novo, enfim, ali meio que fez eu nascer de novo, assim, nessa história de MC, né? Porque eu tava muito tempo discotecando e queria muito recuperar minha carreira como MC. E é o que eu tô fazendo agora, sabe? Os últimos 2 meses eu consegui juntar um monte de caquinho de música, como eu te comentei, que eu gravei. Eu juntei esses caquinhos, algumas músicas estavam quase prontas, sabe? Era mais uma lapidada, né? Ou peguei uma letra que eu tinha feito de uma música aqui, colou bem num outro instrumental que eu acabei fazendo. Então eu tô tentando montar uma colcha de retalhos aí interessante, cara, já conversando com alguns artistas daqui, já sampleando alguns artistas daqui, tá ligado? Gente legal. E então a minha expectativa é essa, de repente conseguir terminar isso no final de agosto, ter algum trabalho novo. Aí é aquela coisa, né? Eu não sei se vou lançar música por música, se lanço o álbum inteiro. Vou tentar buscar algumas parcerias, né? Mas de qualquer forma, esse trabalho próximo que eu vou lançar vai servir como cartão de visita também no meu estúdio aqui, né? O meu estúdio, esse trabalho que eu ofereço não só de produção musical, mas também de finalização, né? De mix e master. Então eu tava precisando montar esse catálogo junto com as outras coisas que eu já fiz. Então eu vou tentar... né? Tentar não, eu vou fazer, né? O cara ficar tentando não dá, né? Vou realizar esse EP ou esse disco, vou lançar essas músicas aí. Eu acho que a gente ainda tem juventude pra isso, tá ligado? Sim, com certeza. Eu tenho visto muitos caras da minha geração, meus contemporâneos aí na atividade ainda, aqui e fora. Então acho que a gente ainda tem muito pra incomodar, sabe? Eu quero ver se consigo, com esse trabalho, conquistar algumas parcerias e de repente conseguir fazer uma turnê, né, misturando músicas da minha carreira, músicas do próprio grupo da Guedes dentro de uma apresentação, de um show. Legal. O da Guedes também, mais pro final do ano, tem um show agendado, então a gente vai fazer um encontro, né? O da Guedes, na realidade, a gente está trabalhando assim, né? São alguns encontros que a gente faz durante o ano, algumas pequenas turnês, assim, nem todos estão conseguindo se dedicar ao grupo, né? Tem algumas outras atividades que já viraram atividades principais, mas a expectativa é essa. Então eu tô aqui no meu estúdio, né, fazendo o possível para... Deixa eu mostrar um pouquinho aqui, ver se aparece para vocês aí. Olha aí, cara. Porque tá meio escuro aí, né, mas... Não, então tem ali conseguindo ver as caixas de som. Depois a gente faz um giro melhor aí, mas tá um pouco bagunçado porque eu tô em processo de criação. E é aquela coisa, mano, se tu chegar num estúdio, tiver muito arrumadinho, principalmente estúdio de criação, né? Estúdio de mixagem, masterização, às vezes é um pouco mais arrumadinho. Mas se é um estúdio de criação, o cara faz música no estúdio, tiver arrumadinho, tem alguma coisa errada, mano. Tem alguma coisa errada. Estúdio que tá acontecendo arte tem que estar um pouco bagunçado. Exato. As letras estão aqui, a caneta tá aqui, o teclado tá aqui do lado, a minha MPC, que é onde eu faço as batidas, tá na minha frente aqui, meu microfone já tá pronto, entendeu? Eu tô indo no caminho certo, então. Eu não tenho um home studio ainda, tem alguma coisa pra gravar em casa, mas, cara, a bagunça tá sempre na volta, né? Papel com letra, isso aí, cara. Isso aí. Né? Isso aí é o processo criativo, cara. Eu acho que tem que respeitar isso. Por mais que tu não tenha uma estrutura ainda de finalização, nenhum músico precisa ter, né? O ideal é ter o recurso para ir realmente procurar profissionais para isso. Mas eu fui jogado para isso, fui obrigado a fazer isso, porque o cerco foi apertando, né? E eu já tinha experiência com a história e foi acontecendo, né? Então eu quero prestar esse serviço hoje, eu quero prestar esse serviço para outros artistas de uma forma viável para eles, né? Mas, cara, sabe, aquele som que ele gravou, de repente, achando que não tinha muita qualidade, a gente ia aplicar os recursos que tem aqui e deixar mais próximo do que está acontecendo no mercado, nesse mercado de streaming. Não dá para o cara estar escutando lá uma música e depois entrar a tua e a percepção de auditiva ser pequena, sabe? Ou, tipo, tem coisa errada. Aquela fraquejada, assim, né? É aquela fraquejada. Eu acho que o artista, quando tá no começo, não presta atenção muito nisso, mas
os artistas que eu tô recebendo estão nessa etapa que vem depois dessa empolgação, né? Que vem, tipo assim, o cara vai querer sempre buscar mais e mais qualidade. Foi o que aconteceu comigo. Né? E não adianta, por mais que o cara tente montar em casa seu home studio, todos temos algumas limitações. Eu sei até onde eu posso ir, consigo entregar um trabalho finalizado, mas sei que é até aqui que eu chego. E o artista tem que ter essa convicção, né, cara? Que nem tu falou, eu tenho meu microfone lá, consigo fazer meus registros ali, mas, né, tento as parcerias para finalizar em outros estúdios e entregar aquele trabalho com a qualidade que o público merece, né, mano? Acho que é isso. Exatamente. Nitro G, cara, foi um prazer falar contigo, cara. Baita entrevista, o pessoal vai curtir com certeza. Isso. E antes de encerrar, onde a gente te encontra aí na web? Certo. Quais os teus canais aí? Onde eu sou mais ativo, mas nem tanto, porque eu sou um cara um pouco, às vezes fico um pouco mais reservado, assim, mas faz parte, né? No Instagram, então me procurar @NitroD, NitroDI, né? Vai ter a legenda aí provavelmente, então me procure nas redes sociais. O Facebook tô desativado há muito tempo, mas tem minha página lá, se quiserem seguir, porque provavelmente com trabalhos novos a gente dá uma recuperada naquele espaço lá, que tem bastante gente legal ali também. Mas eu tô no Instagram, eu tenho meu canal no YouTube também, onde estão todos os meus videoclipes e algumas outras coisas que eu participei, que eu sempre deixo o link por lá também, mas também esperando um novo trabalho pra gente dar aquela atualizada, então não se assustem se chegarem lá e mas a última coisa que ele postou já faz um tempinho, né? Mas a gente sempre busca fazer uma música meio atemporal, então eu tenho certeza que em algum momento de vida aí a galera vai curtir alguma música minha, porque tem bastante coisa lá. Seria mais ou menos isso, cara. E até quem está te conhecendo hoje vai ver os teus clipes hoje, vai acabar lá nos clipes da Guedes e vai conhecer a tua carreira. Isso é importante, vai conhecer, vai ver, né? Vai ver essa história toda aí que a gente tem aí, junto com vários companheiros. Sim, que aí a gente aqui, o bate-papo foi para falar sobre a história, mas teus clipes está tudo agora ilustrado, digamos assim, né? Tá tudo ali, cara. Muito boa a tua entrevista também, cara, porque muito obrigado. A gente vê que tu é um cara que consegue, né? Como tu é artista também, né? Consegue levar o papo de uma forma leve, perguntas inteligentes, isso é legal. Muito obrigado. Sempre valorizo também, mano, porque às vezes a gente participa também hoje com essa coisa de lives, né? Eu fui sempre chamado pra muita coisa, às vezes nem todo mundo assim é tão preparado e a gente às vezes, né, quer contar algumas coisas interessantes, acaba esquecendo, mas eu acho que tu puxou tudo valeu. O que eu gostaria de falar. É meu objetivo. É isso aí, mano. Segue em frente aí, mano. Sucesso no canal. Um abraço para todos os ouvintes que estão aí, né? Se inscrevam aí no canal aí, dá o like no vídeo. Isso aí. Né? Aquela coisa toda aí que a galera sabe para fortalecer, né, cara? Porque eu vejo que dentro do canal ali aquela valorização dos artistas, né, da nossa região, e isso, cada iniciativa é importante, cara. Então, parabéns para toda a equipe aí, que eu sei que tu tem uma equipe aí trabalhando aí, né? O Renato aí que fez o contato com a gente. Sim, o xerife. O xerife, né? Grande figura aí. Deu tudo certo e batemos esse papo aí. Espero que a galera curta. E é isso, deixa um abraço aí geral para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Em breve aí com novidades aí. A gente aparece aí no espaço aí para mandar alguma coisa. Com certeza. E fazer um som juntos aqui. Estamos aí, meu amigo. Quando liberar tranquilo aí, tiver passando pelo Partenon, dá um alô e aparece aqui no estúdio aí. Quem sabe a gente não faz uma mistura boa aí com a tua música. Que ótimo! Seria legal. Vai ser muito tri. Certo, irmão. Nitro G, muito obrigado aí pela entrevista mais uma vez. Então vocês curtam aí o Nitro G, não só a entrevista, mas vão lá em todos toda a web ali que tem os canais do Nitro G para saber a história desse cara aí, como eu falei, ilustrado em clipes, videoclipes bem produzidos, né? De um cara que é ícone também nosso aqui do ARS. Olha aí, ó. O cara teve a ideia de misturar milonga, né? Pô, cara, que... É isso aí, cara. Muito triste isso daí, né? Então a gente tem que valorizar o que é da nossa terra aqui. E
Eu, William Dalton, estou dando o meu boa noite a vocês aí, agradecendo mais uma vez a presença de vocês aí. Espalhem esta entrevista, mandem para os amigos de vocês. Se inscrevam no canal aqui do Roleta Russa, Instagram, YouTube, Facebook, né? Todas as plataformas aí a gente está presente com este programa aqui. E esperando que vocês apareçam em outra oportunidade para nos assistir a mais uma entrevista aqui do Roleta Russa. Até lá!